E agora vamos mudar de assunto e vamos falar de um tema muito sério e preocupante aqui no Ver Mais. Você sabia que cerca de 70% das amputações que são feitas hoje no Brasil ocorrem por causa de problemas relacionados ao diabetes? Sim. Olha só como isso é preocupante, gente. Estamos falando de 70%. E segundo a Organização Mundial da Saúde, esse número chega a 55 mil amputações por ano. Mas por que será que isso estaria acontecendo? Quem vai conversar com a gente é uma pessoa que trabalha diretamente com isso, a enfermeira estomaterapeuta, eu nem sabia que tinha esse termo, tá? Rossella, vamos ver que eu anotei aqui, Schwarzbach. Isso mesmo. Ah, acertei, Rossella. Bem-vinda. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. A gente até sorri, né, e deixa o tema um pouco mais leve, mas, na verdade, estamos tratando de um caso muito sério, porque amputar membros, ou seja, quando chega nesse limite é porque realmente já não há mais o que fazer ali com relação àquele, né, os pés, as mãos, ou seja, é grave isso. É grave, é muito grave. E o que acontece está muito relacionado ao diabetes, né? Porque muitas vezes o paciente acaba levando uma amputação e descobrindo ter o diabetes naquele momento. Olha só, sério? Ou seja, quando chega no hospital, que faz os exames, aí é que ele vai ver que ele, provavelmente com diabetes tipo 2, então. Exatamente, que é a grande maioria. desenvolvido, adquirido, ou seja, ou geneticamente, ele tem duas formas, sim, né, que também pode ser genético, isso, ou por causa da alimentação, um excesso de peso, sedentarismo, né? tabagismo. Preocupantíssimo isso. Muito. Então, significa que é silencioso o negócio. Exatamente. Na verdade, é uma doença que ela é silenciosa, né? Sim. E se a gente não estar fazendo exames adequados, prevenção, principalmente se eu tenho histórico de diabetes na família, entendi, né? Então, eu tenho que ficar preocupada. E depois dos 40... Sim, a gente tem que ficar um pouco mais preocupado. Claro, né? Atento, né? Fazer os exames, ou seja, procurar um endócrino. Os exames são simples, eu fiz recentemente, ou seja, é rapidinho, né? Você vai lá para o laboratório, a grande maioria, exames de sangue, alguns você tem que tomar a glicose e tal, mas não é aquilo que falam. Não. E depois você fica ali com tudo registrado e adequado para você tratar. Rossella, quais são os membros, principalmente aqui na nossa região, que mais precisam ser amputados? Na verdade, com relação ao diabetes, a gente fala muito do pé diabético, né? Porque o que acontece? Vem as doenças junto com a diabetes. A neuropatia diabética é uma, né? Então, o paciente acaba perdendo a sensibilidade. É isso que eu ia te perguntar, por que tem que amputar? Na verdade, o que acontece? Geralmente está ligado a um ferimento, né? Então, o que acontece? Ele perde a sensibilidade. Muitos pacientes acabam machucando os pés sem perceber. Só vão perceber que tem alguma ferida no pé quando já tem odor ou que já tem algum sintoma de infecção. Né? Porque já não está mais sentindo aquele membro. Não sente, exatamente. Então, muitos pacientes, às vezes, acabam se ferindo sem perceber. De estar andando com o calçado e ver sangue porque machucou. E aí... Exatamente. Daí o que acontece? Daí vem as infecções, né, associadas às vezes uma deficiência também nas artérias, né, e daí acaba levando a amputação. Hoje a gente tem muitos curativos, né, para utilização, mas não depende só disso. Claro. Não depende só do tratamento local, depende do sistêmico junto. Isso que a gente comentava aqui antes até de começar a entrevista, né? Naquele caso pré-diabetes, é muito comum, e todo mundo deve conhecer alguém, ou já passou também a própria pessoa por isso, de ir deixando para lá, né? Exatamente. Hoje eu vim aqui, vou comer isso, hoje eu não vou praticar atividade física, e a pessoa vai deixando. Vai deixando, e daí não faz o acompanhamento com o nutricionista, não vai no endocrinologista para fazer todos os exames. Então, o que acontece? 50% das pessoas que têm pré-diabetes vai desenvolver a diabetes. Olha! E o que acontece é que eles vão deixando. Então, o que a gente tem que trabalhar? Com a prevenção. Né? Examinar os pés, né? Então, dá uma olhada, a gente vai ficando cada vez mais com a pele mais seca, esse ressecamento acaba levando a fissuras no pé. Olha. Então, como a pele é o maior órgão do corpo humano e é a nossa defesa, uma vez a gente rompendo a pele, a gente está abrindo a nossa casa, claro, para a gente entrar, tudo que está ali fora que não seja bom. Exatamente. Então, faz as fissuras e essas fissuras acabam levando a um comprometimento que muitas vezes você não consegue reverter com tecnologia. Entendi. E acaba levando até ao risco assim, de vida do paciente. Então, acaba indo para a amputação. Só que o problema da amputação é que uma vez o paciente amputando um lado, ele tem um risco muito grande de amputar o outro membro. Porque acaba fazendo maior pressão,
desenvolvendo calosidades, desenvolvendo uma deformação e acaba levando a uma nova amputação. Olha só que coisa séria, né? É muito sério. Quem está acompanhando o Ver Mais agora, está ali, né, pensando, será que eu posso ter, será que eu posso não ter? Tem algum sintoma, assim, que a pessoa possa dizer, poxa, eu estou desenvolvendo um diabetes ou não? Na verdade, assim, o que acontece é que o paciente tem que fazer os exames periódicos. Aquele check-up anual, que é importantíssimo. Exatamente. Porque ninguém está livre, né? Não, ninguém está livre. E hoje, o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, né, acaba levando a uma incidência. Então, a pessoa tem que ficar alerta a qualquer, principalmente quando está mais obeso, né? Porque até falamos, né? Em muitos casos é silencioso. Exatamente. Vai devagarinho, ou seja, se sente mal aqui, se sente mal ali, mas vai levando. Muitas vezes a pessoa pensa que é por causa da idade, né? Pensa que é alguma coisa que comeu, porque dá, assim, algumas vezes dá alguma coisa no estômago. Exatamente. E vai ficando, né? Então tem que fazer os exames, buscar o quanto antes. Principalmente se você tem um histórico na família. Né? Então, se você tem histórico, a gente tem que ficar atento, porque isso pode acontecer. Hoje a gente tem a praia, né? Mora numa cidade litorânea, então tem casos, já acompanhei casos de paciente fazer uma queimadura no pé, na areia da praia, e chegar no hospital já com uma infecção e ser amputado, né? Porque tinha diabetes e não sabia? Exatamente. Meu Deus! E pacientes jovens, 32 anos, né? Então, acontece que não sabia que tinha. Olha só, importantíssimo, muito importante. Então, fica o alerta para quem está em casa, né? Falamos aí em 70% de amputações, 55 mil amputações por ano. É muita gente aqui na nossa região, não é diferente. Às vezes a gente fala esses dados, a pessoa já imagina longe daqui. Não, isso acontece aqui em Itajaí, em Balneário, na nossa região. Ou seja, o diabetes não escolhe, né? Cidade ou não escolhe, ou seja, ele vem para todos. E o ideal é sempre trabalhar com a prevenção, né? Então, trabalhar com a prevenção. Então, fazer os exames, né, para ver se tem alguma questão de falta de sensibilidade, principalmente a trabalhar com a sensibilidade protetora, que é aquela que se você bater o pé, você sente. Claro. Né? O paciente que tem neuropatia, ele já perdeu essa sensibilidade. Então, muitos acabam fazendo a lesão e quando a gente tem diabetes, a gente tem uma diminuição da cicatrização, é mais lenta. Entendi. Se você é idoso, fica mais lento ainda. Então, né? aí já fica algumas dicas para quem está acompanhando. Trabalhar com prevenção é o ideal. Muito obrigada. Obrigada Seja a vocês. sempre bem-vinda aqui no Ver Mais, né? Primeira vez, agora já está convidada para voltar com a gente Tá quando bom. tiver assuntos interessantes. Com Muito certeza, obrigada. voltarei. Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Tá bom.